queridos, olá, tudo bem? Vamos fazer então o tema de número 5, correspondente à aula de isomeria, que é um tema bem interessante, com bastante conceito, e é bem legal também que para fazê-lo você tem em mãos os nossos cartõezinhos sobre essa aula em especial. Então vamos dar uma olhadinha na primeira questão, que é a questão da FUVEST, que diz o seguinte: sobre o besouro, cujo nome científico, ok, destrói plantações de algodão, o qual se alimenta, seu organismo se transforma em alguns componentes do algodão e mistura em 4 compostos. Beleza. Considere as afirmações compostas. 1. Dois são álcoois isoméricos e os outros dois são aldeídos isoméricos. Bom, vamos procurar os álcoois. O primeiro é um álcool e o segundo é um álcool. Tudo bem? Sobre eles serem ou não isoméricos, a gente vai ter que dar uma testadinha na fórmula, né? Então já vamos fazer essa contagem. Vamos ver primeiro se os outros também são aldeídos. Aldeído e aldeído, tá certinho. Tudo bem? Então, vamos lá. O C e o D facilmente são isômeros cis e trans. A gente pode perceber isso com facilidade. Por quê? Porque aqui você tem um isômero, né, onde os radicais mais pesados estão para baixo. Você pode fazer aqui, muito bonita essa molécula, por sinal, né? Você pode fazer uma linha bem aqui, ó, nesse meio. Deixa eu botar ela aqui para você. Ó, e você vê que nessa primeira molécula, os mais pesados ficam embaixo. Vou pintar ali para você. Ou, no caso, na sua direita, e os mais leves ficam aqui à sua esquerda, certo? E aqui, na molécula de número D, ou de número D, ótimo. A pessoa tá bem. Ó, na molécula D, você vai ter o quê? Ó? Olha ali, você tem a molécula, fechou. Aqui, beleza. E você tem o quê? Os mais pesados e os mais leves nas posições transversais. Ó, aqui e aqui. E os mais leves aqui e aqui. Então, são isômeros, fechou. Agora só precisamos ver se os álcoois ali em questão são isômeros ou não, né? Um do outro. Então a gente vai precisar fazer uma contagem de átomos. Então a gente vai ter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Hidrogênios, tem uma dupla, beleza, também são então isômeros, exatamente. Um tem um álcool com um tipo de cadeia, o outro tem um álcool com uma outra cadeia. Portanto, são isômeros de cadeia, claramente. Tá? Então, fechou. Dois álcoois isoméricos e os outros dois são aldeídos isoméricos. Ah, mas eu não entendi por que eles são isômeros de cadeia, né? Bom, é bem fácil de explicar isso para você, queridos. É só a gente observar que a cadeia de um é diferente da cadeia do outro, né? Ah, como assim? Olha, aqui você tem um álcool, por exemplo, cujo a cadeia é mista, ok? Mas ela é um ciclo butano. E aqui a sua cadeia, a parte mista, é um ciclo hexano. Então o que, que você vai ter? Você tem outros radicais. Aqui tem radical metila, radical alila, ou aqui no caso é uma lila ou propargila. E aqui você vai ter só duas metilas, portanto, não são as mesmas coisas. Tá? Por logo, são cadeias diferentes. Então a primeira está correta. A quantidade de água produzida na combustão total de um mol de B é igual à produzida na combustão total de D. Olha só se os dois forem isômeros, eles não são. É fácil de perceber que na letra D você tem, tudo bem, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Na B também. Entretanto, na D você tem 2 hidrogênios a menos, pois tem duas ligações duplas. E na B você tem 2 hidrogênios a mais. Deste modo, o número de águas, que depende da quantidade de hidrogênios, não vai ser a mesma. Então está errado. Tá? Se você quiser, você pode dar uma contadinha. Ó. Você vai ter 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Então você vai ter C10, H16, 17. Ok? Vamos ver se a gente não esqueceu de nenhum. Né? Sempre é bom contar duas vezes que a gente pode acabar passando alguma coisa e deixando passar em branco. Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
13, 16, 18. Viu só como é bom a gente contar? E é fácil de perceber que tem 18, né? Por que o professor fez desse jeito, assim, errando para você ver? Ah, tá me sacaneando. Não, na verdade não, queridos. É porque assim, ó, você tem uma parte, dá para ver isso muito fácil. Você tem uma parte fechada, né? E os ciclos têm sempre fórmulas de CnH2n. E você tem mais uma dupla. Então você também tem fórmula dupla de CnH2n. Portanto, você perde 2 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui. Se você não quiser contar, como são duas ligações pi de uma forma bem fácil, você vai ter uma fórmula, não duas, né? Tipo uma, perdão, mas mais um ciclo, você vai ter uma fórmula igual de um alcino, que é um CnH2n-2. Então teria que ser 18. Mas tudo bem, eu estou só complicando uma coisa que é bem fácil, você pode contar ali sem maiores problemas. E aqui vai ser a mesma coisa, ó. Só que aqui você vai ter menos 4, então você vai ter um C10H menos 2 na N menos 4, 2N, desculpa, menos 4, então vai ser 20 menos 4, 16. Portanto, como aqui tem 18 e aqui tem 16, você pode contar os hidrogênios ali, você vai achar 16, podem ficar seguros disso. Qual o problema? Você vai ter justamente uma quantidade diferente de águas, porque 18 hidrogênios farão 9 águas, tá? 9 águas na combustão e aqui 8 águas. Portanto, não é a mesma coisa. Apenas moléculas do ar contêm átomos de carbono assimétrico. Olha, aqui a gente tem assimétrico, assimétrico. O B, vamos ver aqui. Ó, o B, realmente, o B não tem nenhum carbono assimétrico, ou estou olhando com atenção, não acho carbono assimétrico no B. No C, não acho assimétrico no C. E muito menos no D, tá certinho. Resposta certa da questão 1, bem boa essa questão, hein? Questão da FUVEST, letra E, 1 e 3. Próxima questão, 2. O ácido fumárico maleico são isômeros geométricos. Muito fácil essa, tá certinho, dá para perceber claramente que o fumárico é um trans, uma trans-E, né? Uma molécula trans-E, e esse aqui é um cis. Você pode perceber várias coisas para perceber também se é cis ou trans, né? Principalmente a posição dos radicais. Então você observa que as carboxilas elas estão na posição trans na primeira molécula e na posição cis na segunda. Ok? 2. O ácido maleico apresenta maior solubilidade em água. É só perceber quem é o polar e quem é o apolar. Esse aqui tem caráter mais apolar, portanto, ele vai ter menor solubilidade em água. E esse aqui é o polar. Polar. Então ele vai ter maior solubilidade em água. Ok? Logo, o cis, por ser mais polarizado, tem mais solubilidade em água. Por ter mais solubilidade em água, obviamente, vai estar de encontro com a resposta assertiva 2. Então tá certinho a 2. A conversão do maleico no fumárico é uma reação exotérmica. Como é que eu vou saber? Bom, é só pegar o maleico, ok, em fumárico. Então vamos lá, ó, você quer fazer, ó, vou escrever, ó, a conversão do maleico, então você escreve, ó, maleico em fumárico. Você vai pegar a entalpia de formação e vai fazer, ó, produto menos reagente. Fumárico é esse aqui. Então você coloca o valor 5.545 menos o maleico, que é um valor de 5.525. Como esse número aqui desculpa, deixa eu arrumar aqui para você. Como esse número aqui é maior que o outro, vai dar um valor positivo de menos 20, aqui pelo que eu consigo fazer de conta rapidinho. Então tá certinho, é um valor exotérmico. 3. Em relação a incorreto, interessante salientar isso, incorreto, tá? A e B são isômeros de função. Tá certinho porque são ésteres e álcoois. E ésteres e álcoois é um clássico, uma clássica dobradinha. Basta você contar o número de carbonos de um e de outro. Como você tem ali 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, ésteres e álcoois são isômeros de função. Éter etílico de acordo com a IUPAC, o B é o éter etílico, tá certo. Né? Éter dietílico ou éter etílico.
mas não de acordo com a IUPAC, né, pessoal? A IUPAC pede que você chame de etoxietano. Então tá aí uma incoerência na letra B. A EB tem ligações sigma, tá certo? Possui maior pressão de vapor, menor pressão de vapor, tá certo? Porque o A faz ligações de hidrogênio. Ao fazer ligações de hidrogênio, tem interações mais fortes. E por ter interações mais fortes, não vão evaporar tanto assim suas partículas. Então a resposta errada, 3, letra B. Próxima questão. Considere os compostos a seguir. Tá ali, então, os compostos 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, são respectivamente. 1 e 2, isômeros de cadeia. Não, tá errado, é função. Então você já risca duas alternativas, essa questão é bem bacana, bem bobinha. 2 e 3 são isômeros de posição. Olha, entre o 2 e o 3 a gente tem isomeria ótica, na verdade, né? O 3, desculpa, é um isômero ótico, perdão, mas a pergunta é entre os dois, né? Então eu vou corrigir a minha fala. Entre os dois, você tem aqui uma cadeia que é uma cadeia normal e o OH está no carbono 1. Aqui, se você olhar a cadeia, ela fica assim, ela só está escrita diferente. Você poderia pegar essa cadeia e escrever dessa maneira, tá vendo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o OH estaria no carbono de número 2, que é esse aqui. Então, o que mudou entre os dois não foi a isomeria de ótica, não são estereisômeros ou algo assim, mesmo que eles tenham essa tendência, tentam levar você para tal. O que acontece? O que ele quer mostrar para você aqui? Ele quer que você veja um isômero de posição, né? Porque você tem o OH no carbono 1, no primeiro, e depois o OH no carbono 2. Bem bonita essa questão, né? Vou colocar aqui os carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. Assim. E agora sim, 3 e 4 são isômeros óticos, né? Você pode ver ali um canhoto e um destro, praticamente, um no outro. Na forma como eles estão apresentados, não é uma imagem especular, né? Mas eles são sim isômeros óticos. Tem um carbono quiral, então são estereoisômeros. Tá? Resposta certa, letra B. Com a mesma fórmula molecular são apresentados os seguintes pares: metoxibutano e etoxipropano. Vamos lá, ele quer saber, os pares 1 e 2 são respectivamente. Vamos montar então. Metoxibutano. 2, 3, 4. Assim, tá certinho, né? Um lado você tem o met, no outro você tem o butano. E no outro, etoxipropano. 1, 2, 1, 2, 3. Fechou. Então, tá aí. Ó, 1, 3, 2, 4, né? 2 e 4. Então, o que acontece? Só uma aguinha para hidratar a garganta. Então, o que acontece, queridos? Você vai ter ali uma mudança de oxigênio, né, na localização do oxigênio. Desse modo, isso confere, né, na verdade, uma mudança de metâmeros, né? É uma metameria. Então tem que cuidar bastante para você não confundir isso com isomeria de posição, porque não é. Então vamos riscar aqui e já acabou. Compensação, metameria. Tá aí, bem barbado. E aí eles dizem ali, a terceira, 3-metilbutanol 2. Então vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí no 3 você tem uma metila e no 2 um OH. E o outro você tem etoxi-isopropano. 1, 2, OH, 1, 2, 3, isopropano. Deste modo você tem isômeros de função. Álcool e éter. Álcool e éter, função. Barbada, bem simples, questão bem boa. 6. Não é correto afirmar, então eles querem incorreto, que 1 e 2 são isômeros de posição. Não, é correto sim. Aqui você tem entre os carbonos 1 e 2, aqui você tem entre os carbonos 2 e 3. São de posição. 1 e 3 são isômeros de cadeia. Certíssimo, né? Um de cadeia, um aberto e outro fechado. 2 e 3 são isômeros de função. Deixa eu ver. Não, 2 e 3 são hidrocarboneto e hidrocarboneto.
Hidrocarboneto, hidrocarboneto, mesma função. Então, a resposta é incorreta, letra C. Próxima questão. Analise a molécula de ácido lático e assinale a alternativa que mostra, respectivamente, os isômeros cetona e éster. Bom, então você quer o seguinte, ó, você tem o ácido lático e ele quer que você explique o que vai ser uma cetona e um éster. Né? Vamos lá. Então, todos eles vão ser isômeros, isso é uma coisa bem fácil, não precisa lembrar qual é a fórmula do ácido lático e assim por diante. Certo, pessoal? Entretanto, nós precisamos de uma cetona e éster. Então, você já pode riscar algumas coisas. Por exemplo, na letra A, lembrando que a A corresponde a essas duas moléculas aqui, tá? Não confundam pela posição das alternativas. Isso aqui é um ácido carboxílico, e ácidos carboxílicos não são ésteres, então tá errado. Aqui você tem éster e tem cetona, deixa. Aqui você tem um éster também, né? E ali do ladinho você tem uma cetona, então tem que deixar éster e éster, não tem cetona aqui. Ah, não, uma cetona sim, perdão. É um éter, uma cetona e um éster, então tem que ficar. Opa, não tinha visto, olha aí. Ácido carboxílico, tá errado. Então ele não quer um ácido, tem aqui na pontinha um ácido. E aqui você tem o éster, então tá certo. Mas a primeira tá errada. E vamos lá, você tem ali um ácido aqui do ladinho. Ácido, logo tá errado essa aqui também. Portanto, ficamos entre duas alternativas, ou a letra B ou a letra C. Certinho? Então vamos lá. Ele quer cetona e quer um éster. Tudo bem? Do ácido lático. Vamos lá, então vamos contar o número de carbonos para ver se todos estão iguais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. Opa! Então a gente já está vendo na letra C que nós não temos isômeros. Pelo número de carbonos você percebe isso de forma bem simples. Resposta certa, letra B. Ok? Então, bem boa questão, bem interessante. Próxima questão, questão de número 9. Ele te dá ali uma molécula, outra molécula e pergunta algumas coisas. A fração cíclica da hernandulcina não pode ser um plano de simetria. Tá? Então, olha ali. Não possui um plano de simetria. Isso é interessante. Como assim não possui um plano de simetria? Significa que é um ciclo que não é simétrico, que os lados são diferentes. E isso está certo, né? Se você cortar ele, um lado não é igual ao outro. Então tá certinho. Na hernanlúcida, ou hernandulcina, desculpa, as duas saturações presentes na configuração são do tipo cis. Ah, isso está errado, ó, porque isso aqui nem é cis-trans, tá vendo? Porque tem C e C. Metilo e metila. E metilo e metila não vai gerar cis-trans porque você precisa ter dois radicais diferentes. Então está errado. C. Somente as afirmativas 2 e 3 são... 3, né? A fração... Então deixa eu colocar aqui, ó. Certo, errado. A fração cíclica da hernandulcina possui uma função química carboxila. Deixa eu ver, fração cíclica... Não é carboxila, é carbonila, tá errado, né? Carboxila é o CO. Isso é uma carboxila. A fenilalanina existe como um par de enantiômeros. Fenilalanina existe como um par de enantiômeros. Vamos ver, tá certo. Porque a fenilalanina, ela tem ali um carbono quiral. E esse carbono quiral, como é 1, você vai fazer um 2 na N, 2 na 1, dá 2. Assim, prontinho. Então tem um par de enantiômeros, tá certinho. A fenilalanina apresenta isomeria cis e trans. Não, porque as duplas ali não condizem com cis e trans. Lembrando que a dupla de cis e trans é assim, tudo bem? Quando você tem o A e o B, assim, A e B. E quando é cadeia fechada, não pode ter dupla. Tá? Qualquer dúvida, por favor, dê uma olhadinha na aula, na parte de isomeria geométrica. Portanto, eu tenho ali 1 e 2, 1 e 4, na verdade, como certas. 1 e 4, resposta certa, letra B.
Considere as seguintes pares de substâncias. Metilbutano, você vai ter que desenhar. Então faz um metil 1, 2, 3, 4, metilbutano. E butano. Bom, o interessante é que eles não dizem ali onde está o metil no butano, né? Então, como para fazer o metilbutano você tem que ter no carbono 2, essa é a resposta à pergunta caso você tenha tido esta pergunta, tá? Você não tem uma outra possibilidade, só pode ser no carbono 2, portanto, tem que ser em 2 metilbutano. Butano, 1, 2, 3, 4. Então tem carbono a menos. 1 propanol, 1, 2, 3. 1 propanol, propanol 2. 1, 2, 3, 2. Ácido propanóico, 1, 2, 3. E aí você tem a carboxila. E ácido etanoato de metila, 1, 2, assim, O, metila. E álcool etanol e ácido etanóico, 1, 2, OH. E aqui embaixo um cozinho ali, fechou. Certo? Então vamos lá. Metilpropanol, ele pergunta, são isômeros entre si? Os primeiros não, porque nem o número de carbonos é o mesmo. O segundo é, que você vai ter isômeros de posição, como você está vendo. O terceiro, butanal e butanol, não são iguais. Eu fiz butanal e butanol? Ah, desculpa, eu não fiz butanal e butanol. Pulei um, são 5. Então vou colocar ali o outro para você, para fechar o quinto. Butanal e butanol não são nada, né? Vou colocar ali o butanal, 1, 2, aqui 3, show. O número de hidrogênios nem é o mesmo, tá? E aqui o OH. Num você tem C4H8 e aqui C4H10, tá? Tudo bem? Ácido propanóico e etanoato de metila. Vamos lá, etanoato de metila. Vamos dar uma olhadinha ali. Ácido propanóico e etanoato de metila, tá certinho, né? Propanóico e etanoato de metila, são esses dois aqui, são isômeros de função, certinho. Etanol e ácido etanóico, etanol e ácido etanóico, tá errado, não são ácidos, não são isômeros, perdão, as fórmulas nem são as mesmas. Tudo bem? Certinho? Então tá aí, resposta certa, 2 e 4, 2 e 4. Opa, 2 e 4. Na questão 10, letra B. Opa, a dificuldade de ler número romano, né? A idade, eu juro por Deus que eu li 13 e 4, mas não, tá ali 2 e 4 certinho. Tá, pessoal? Fechou então? A próxima questão que a gente tem pro tema, ali ó, uma questão maravilhosa do Enem. Essa questão ela é bem interessante, que você vai ter que pegar todas as informações dadas ali no texto e tentar achar na molécula abaixo. Tá? Então vamos lá. Ó. Beleza, fórmula tal, tem cadeia alifática. Então você pega aqui, ó, alifática. Com 8 carbonos. Então você vai precisar de 8 carbonos na estrutura. Tá? Na cadeia, isso é interessante. Uma cadeia alifática de 8 carbonos. Tá? Duas insaturações com os carbonos 2 e 6. E radicais metilas nos carbonos 3 e 7. Então vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos têm 8, não é por ali que você vai distribuir ou diferenciar um do outro. Tá, pessoal? Aí ele diz ali, tem duas insaturações, os carbonos 2 e 6. Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 2 tem insaturação, 3, 4, 5 e 6. O primeiro fica. No segundo, 1 tem insaturação, no carbono 2, desculpa, tá aqui. 3, 4, 5 e 6. Fica também. No segundo, terceiro, 1, 2 tem. 3, 4, 5 e no 6 tem também. No quarto, 1, 2,
3, 4. No 5, errado, 4, não é. 1, 2, 3, 4. E no 5 está errado, não é. Agora vamos para as próximas diferenciações. Nos carbonos 3 e 7, radical metila. No 3, você tem aqui, e no 7, aqui. No de baixo você corta porque você tem no 2, então não pode ser, tá fora. Ok? E o C, vamos ver, ó, no carbono 3 e no 7 fica dentro. Então, o que ele quer agora? O citral tem isômero trans. Aí vem a grande sacada. Como é que eu vou saber quem é trans e quem é cis? Você vai fazer um corte bem aqui e aqui. E aí você vai ver qual deles é cis e qual deles é trans. Tudo bem? Como é que a gente faz? Ó, você vai colocar o H aqui para fazer a análise e o H ali para fazer a análise. Observem que no primeiro você tem, ó, no carbono da direita, esse aqui. Você tem o radical pesado e polarizado aqui e o leve e menos polarizado aqui. E no carbono da esquerda você tem o radical leve aqui e o radical pesado mais polarizado aqui. Logo, os mais polarizados e os mais leves ficam na transversal. Portanto, esse aqui é o nosso isômero trans. Logo, resposta certa dessa questão muito bonita do Enem, letra A. Um pouco extensa, mas bem bonita. Próxima questão, questão 28, diz ali, beleza. Aí ele fala sobre o Sheldon, né, do Big Bang Theory, e ele diz para você que foi um teletransporte. E ele mostra as moléculas. Então a molécula estava assim e agora ela ficou assim. Vejam que a cadeia mudou, né? Aqui você tinha um radical 1, 2, 3, 4, butil, e aqui uma metila nesses carbonos. E aí mudou a posição, dos radicais que você tinha, né? Agora eles estão em outras posições, então houve uma mudança de posição. Então, assinale a alternativa correta. O experimento foi um sucesso. Não, não foi um sucesso, porque houve uma mudança de posição. Imagina se teletransporta uma pessoa e troca um pé por uma mão, né? Você fica com uma mão no lugar do seu pé, não vai ser uma coisa agradável. Então, tá errado. E B, o experimento foi um sucesso, pois embora o composto 1 e 2 sejam enantiômeros, não são enantiômeros. Um não é a imagem no espelho do outro, né? E não foi um sucesso. Não foi um sucesso. Não foi um sucesso total porque 1 e 2 têm propriedades diferentes sendo isômeros de função. Não, as funções são as mesmas, são ésteres, como você pode ver aqui. Éster, como você pode ver aqui. D, o experimento não foi um sucesso, pois os compostos 1 e 2 têm propriedades diferentes, sendo isômeros geométricos. Não, eles têm isomeria geométrica, mas eles não são isômeros geométricos. Para ser isômeros geométricos, você só tem que ter uma mudança ali na geometria dos radicais e não na posição dos radicais. E houve uma mudança de posição dos radicais. Então a resposta certa é a letra E, porque ó, a butila estava nesse carbono aqui, que eu vou chamar de 1, esse aqui de 2, e agora a butila está no carbono 2 e não no 1. Então houve uma mudança na posição dos radicais. Por isso, resposta certa, letra E. Questão 29. Vamos lá na 29. Não, 29 não, mas 29 é bem fácil. Tá? Se você quiser, só tem dois carbonos quirais, 2 na 2, 4. Resposta 4, bem fácil mesmo. 30, vamos lá. Beleza, talidomida oxidativo leve que foi muito usado no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para grávidas, sendo administrada uma mistura racêmica composta pelos dois isômeros RS. RS, pessoal, são representações para você saber se é destrógeno ou levógeno. Né? Um deles vai representar o canhoto, outro vai representar o destro, sendo claramente uma forma de medir ou determinar se vai ser destro ou canhoto pelo giro no sentido horário e no sentido anti-horário. Horário é o R, anti-horário é o S. Quando é horário, a gente chama de destrógeno, quando é anti-horário, a gente chama de levógeno. Tá? Mas é a mesma coisa, D e L e assim por diante. Entretanto, não se sabia na época que os isômeros S... o giro que eu digo é o giro das massas. Então é um pouquinho complicado, se chama projeção de Fischer, Ingold e Prelog. Onde você pega um carbono em particular, assim, bota o de radical mais leve e bota em ordem sequencial de massas. Se as massas forem crescendo para cá, assim, dos radicais,
seria a representação R. Se for crescendo assim, é a representação S. Tá? Mas repito, isso é um pouco mais profundo, não há necessidade de se preocupar com qualquer coisa. Se você quiser, tem um nome projeção de Fischer, pode dar uma pesquisadinha aí no Google, é bem simples. Então, entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S leva uma formação congênita. E tá ali e tal, né, normal, o bebê nasce sem braços, sem pernas, a professora falou sobre isso para você. Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros reagem entre si. Não podem ser separados. Não estão presentes em partes iguais. Não, se são racêmicos, estão presentes em partes iguais. Interagem de maneira distinta no organismo. Simples assim. Né? Um faz uma coisa, o outro faz outra. Resposta certa, letra D. 31. O gráfico abaixo mostra a relação entre massa molar e ponto de ebulição, A, B, C e D. Considere as informações abaixo. A e C, se forem isômeros de posição, então A é mais ramificado que o C. Mas que se for de posição, não pode ser mais ramificado, tem que ser de cadeia. Isso aqui a URGS errou, né? Se tu tem uma cadeia com uma ramificação, uma cadeia com duas, você tem isômeros de cadeia e não isômeros de posição. Então, a resposta oficial da URGS dá isso como certo. Eu vou corrigir, tá, pessoal? Isso não está certo, está errado. A meu ver, isso aqui não está certo. Se alguém for atrás do gabarito oficial, vai achar como letra D. Eu já corrigi até no nosso gabarito do livro, eu já botei como letra B. Tá? B e D, se forem isômeros de função, um sendo álcool e o outro éter, D é o álcool e B é o éter. Vamos ver. São isômeros porque as massas são as mesmas, certinho. O B seria o éter, porque ele tem menor ponto. E o álcool, como tem ligação de hidrogênio, tem maior ponto. Então o 2 está certinho. C e D são isômeros geométricos. Não, C e D nem são isômeros, porque o C tem uma massa menor do que a do D. Então, se C e D não têm as mesmas massas, não são isômeros e tem que ser isômeros para ter a mesma massa, desculpa, para serem isômeros. Letra B. Bom, próxima questão, questão 32. Análise do texto abaixo mostra a estrutura de moléculas a seguir. Um dos perigos dos embutidos, aditivados, como nitritos e nitratos, é o aumento do risco de câncer nos consumidores. Os nitritos, sob condições certas, podem reagir com aminas secundárias, levando à formação de nitrosaminas. Isso é aminas em que o átomo de hidrogênio é substituído por um grupo nitroso. Tais substâncias conhecidas... Então ele disse assim, o que é nitrosamina? É isso aqui. Tá. Considerando as informações, assinale a alternativa correta. A. Os compostos 1 e 4 são nitrosaminas, sendo mais voláteis, ou sendo mais volátil o 4. Bom, 1 e 4 não... Deixa eu ver. 1 tá aqui e o 4 tá aqui. São nitrosaminas, tá certinho. Porque aí ele diz que a nitrosamina é isso aqui. Agora, o 4 não é o mais volátil, porque a massa desse é gigante, a massa do 1 é pequena. Então, o 1 é mais volátil. Tá errado. B. 2 e 3 são isômeros. 2 e 3 são isômeros, deixa eu ver. Não, 2 e 3 não são isômeros. Aqui você tem um monte de ligações duplas e aqui você só tem uma. Então, não são isômeros. Tanto o composto 2 quanto o 3, o estado líquido, formam ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. 2 e 3 formam ligações de hidrogênio. Vamos dizer, o 3 pode formar, tem um aqui, mas o 2 não, né, pessoal? O 2 não tem ali H com N, H com O, H com F. Então tá errado. Deixa eu ver aí. Opa. D. O composto 3 apresenta grupo funcional amina, mas não é nitrosamina. Deixa eu ver. É verdade. Tem uma função amida, não amina, mas não é uma nitrosamina. Isso está certo, mas, enfim, a questão fica errada. Alternativa. E.
Composto 4, uma nitrosamina e apresenta isomeria ótica. Deixa eu ver. Tá certo, uma nitrosamina, porque tem ali. E aqui você tem função ótica. Tá certinho. Resposta certa, letra E. 33. Fala erva mate e as substâncias. Com base nessas informações, é correto afirmar que a cafeína tem menor massa molar do que a teofilina. Deixa eu ver. Me parecem isômeras até, né? Na verdade, não. A cafeína tem um CH3 maior, mais aqui, então tem maior massa, não menor. Cafeína e teobromina são isômeros geométricos. Deixa eu ver. Cafeína e teobromina. São isômeros. São isômeros? Não são isômeros, porque aqui tem uma metila e aqui não tem uma metila. Então, tá ali, não são isômeros. Teofilina e teobromina são isômeros e por isso as massas molares desses alcaloides são iguais. Teofilina, deixa eu ver, e xantina. Não são isômeros. Ó, tem o CH3 aqui e aqui você não tem. Xantina e cafeína têm átomos de carbono distribuídos de maneiras diferentes, sendo isômeros de posição. Então, vamos ver ali, xantina e cafeína. Xantina e cafeína não são isômeros. Tem átomos de carbono de maneira diferente, sendo isômeros de posição. Não. Então, a única resposta plausível pela nossa... vamos só dar uma recapitulada para ver se eu não me passei nada aqui, porque é muito comum a gente se atrapalhar e o professor já é muito, muito velho e se atrapalha com coisas simples. Tá ali. Teofilina e teobromina. Deixa eu... Ah, sim. Opa! Aqui, ó. Associei errado. Vamos lá? Teofilina é esta. Tem o CH3 aqui, CH3 aqui. Teobromina é esta. CH3 aqui, CH3 aqui. Então, sim, são isômeros. Me desculpem. E de posição... posição... Não são isômeros de posição. Teofilina e teobromina. Você vai ter isomeria ali de cadeia, você tem uma amina terciária, ali no outro você tem uma amina, enfim, secundária, mas são isômeros sim, porque o número de metilas é exatamente o mesmo, tá? Então, uma amida no caso, né? Perdão, não amina nesse aqui. Tá, então fechou. E a xantina, as ligações NH são iônicas. Não tem ligação iônica com composto covalente. Né? Então, corrigindo, pessoal, teofilina e teobromina são isômeras? São. Você tem CH3 aqui, CH3 aqui, CH3 aqui. São isômeros sim, e por isso as massas molares são iguais. Sim, porque todo isômero tem a mesma massa molecular, porque obviamente tem a mesma fórmula. Então, resposta 33, letra C. Questão 36. A talidomida, beleza. Fala a mesma coisa, observa que é uma questão muito, muito repetida. Ele pergunta a talidomida negativa, que é o levógero, o positivo, que é o destrógero, desculpa, são isômeros enantioméricos. Resposta certa, bem fácil, letra D. 37, ele mostra ali para você a indústria e diz assim: a indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficiência. Para tanto, o potencial substitutivo ou substituto deverá preservar as seguintes propriedades estruturais do feromônio sexual. Função orgânica, tá? Tem que ser a mesma função. Cadeia e isomeria geométrica original. A função é um éster, né? Você tem ali ó, o O, o C, dupla O, CH3 e a continuação da cadeia. Tá? Se você tem dificuldade, sugiro que você monte, abra os átomos e tal com facilidade, lembrando que sempre tem que respeitar o número de átomos apresentados aqui. Tá? Então, risquem a primeira, porque aqui você não tem 2 oxigênios para começar, então nem seria isômero. E também não teria a mesma função, não precisa ser isômero, até faço uma observação, mas não tem a mesma função. Aqui você não tem a mesma função, que é um éster, mesma função que é um éster, aqui não é a mesma função na letra C, porque é uma carbonila e um éter, né? Então a acetona é um éter, e aqui na E você tem um éster.
Agora, vamos ver ali o que ele quer também. Cadeia normal. Cadeia normal é sem ramificação. Então, tá aqui, sem isso aqui. Então, você vai ter letra A, letra C e letra E ainda de possibilidade. E aí ele pergunta cadeia com isomeria original. A isomeria original é essa aqui, ó. Você tem que ter uma trans e duas cis. É só ver qual a molécula que tem a mesma aparência que essa de cima. Então você vai seguir o mestre, olha que fácil. Então vamos lá, ó. A letra A tem uma trans, duas cis, mas não tem o éster. A letra C tem tudo cis, ó, tá vendo? Olha a aparência como não é igual, são assim meio que patamares, né? Agora, a letra E tem uma trans e duas cis. Portanto, facinho, resposta certa, letra E. A mesma questão você vai encontrar aqui na 38, que mostra para você as substâncias, e ele está mostrando duas ligações duplas. Ele pergunta: são agentes altamente específicos aqui que podem ser empregados no cultivo, conforme ilustrado no quadro. Beleza. Aí ele pergunta assim: considerando estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria. O que é estereoisomeria? Isomeria espacial. Você vai ter isomeria espacial aqui em cima com isômeros geométricos, porque você tem ligações duplas. Geométricos, assim, tá? Então, se você tem geométricos, o que vai acontecer? Você vai procurar algum que tem isômero geométrico. E o único que tem isômero geométrico ali com facilidade para a gente enxergar é, obviamente, o da letra do tomate. Tá aqui. Tudo bem? Da absoluta ali, ó. Fechou? Então, a resposta certa é a letra E, porque nenhum dos outros tem isomeria geométrica, como ele pede ali em cima. Ok? Bom, 39. Você tem na 39 ali o composto, beleza, e pergunta o número de estereoisômeros possíveis. Basta você contar quantos carbonos quirais você vai ter. Você vai ter 1, 2 carbonos quirais aqui. 2 carbonos quirais vai lhe dar 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado dá 4. 4. Fechou? Fechou. Queridos, então é isso aí, né? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha sido útil. Qualquer dúvida, a pessoa está à disposição para demais dúvidas e até os plantões e a nossa próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau e até!